Sérgio, muito bem-vindo. Que Bem, bom, a gente está acertando a entrada, né? Uma coisa civilizada. Não na precisa verdade eu ficar estava, desesperado aqui para entrar. na verdade eu estava ouvindo uma Hum. fofoca que a Natuzaneri estava contando sobre a conversa do Paulo Guedes com a Dilma ontem no TSE. Ah, não, conta pra gente também, né? Vamos Não começar ouvi, então agora contando a não ouvi, fofoca. não ouvi, a gente entrou, eu parei de ouvir. Eu estava ouvindo aqui as lágrimas, a batida compassada do coração do João Gilberto Nossa, cantando o hino nacional. mas é Como isso maravilhoso aquela descoberta, essa relembrança do Lenine foi ótima, porque realmente é muito. E era o seguinte, é o maior resgate, né? Quer dizer, depois dele ter sido sequestrado pelos fascistas, você convocar o João Gilberto lá das Estrelas para pegar o violão e cantar com delicadeza o hino e dizer ele é nosso, né? delícia, né? E outra coisa que o hino é muito militarizado, óbvio, né? Hino, né? Aí ele desmilitariza, Mas e ele desmilitariza, e de propósito, ele não canta a segunda parte, serves do teu braço a clava forte, verás com o filho seu não pode a luta. Isso aí ele exatamente. tirou por conta do contexto, entendeu? E Ele ele é repete no final a parte amorosa, né? exatamente a parte amorosa. Ele mas agora deixa eu te dar um spoiler dessa história, que é o seguinte, que você não sabe. Não é uma coisa premonitória. Ele gravou isso anteontem, para tocar durante a posse do Alexandre de Moraes. O João Entendeu? O João. gravou anteontem. Aham. Exatamente. Lá da mesa branca que Marcelo Souto Maior, né, contou a história do Chico Xavier, aquela coisa toda. Exatamente, exatamente, Certamente exatamente. entendi tudo. Entendi tudo. Aliás, se a gente for falar, mudar o rumo da nossa conversa aqui, falar só sobre o episódio de ontem, nós ficamos aqui horas conversando, Oh, de tanto detalhe, né? Tanta coisa interessante. é Mas mesmo. o Solesmãe estava lá, a Otávio aí falando, lembrando. Pois é. Não tem jeito de tirar o Solesmãe. O mais engraçado do hino é que mesmo eu tendo aprendido esse hino lá no Grupo Escolar Afonso Pena, no meio da ditadura, aquela coisa toda, tinha ali uma carga muito simbólica do hino, muito mais ligada a país, a afetividade, a coração. Os caras conseguiram transformar isso numa coisa que sai todo mundo correndo, né? Essa coisa farisaica da mão no peito, né? É, deixa de Exatamente. ser, deixa de ser hipócrita, meu filho. Tira a mão do peito que você não ama essa coisa. É o seguinte. O, Tira a mão do o, peito que tu não agora, tem nem coração para pôr a mão na frente. exatamente. Agora, a gente no movimento estudantil, durante a ditadura, a gente cantava o hino nacional como protesto. E eles mandavam a polícia bater na gente porque a gente estava cantando o hino nacional. Exatamente. E cantava com ódio, com Exatamente. raiva, com verve, digamos assim, né? Com verve. O hino Sabendo nacional, também que o hino era nosso, né? o hino nacional é internacional socialista. Vai desesperar. Nessa hora eles batiam mais forte. Aqui, mas você sabe, deixa eu contar uma história Ah, para quem já está aí, antes da gente começar a falar sério, né? No Réveillon de 2018 para 2019, eu estava em Brasília, na casa de um amigo, ele tava dando Réveillon, e, e o indigitado ia tomar posse no dia seguinte, né? E aí, quando chegou na meia-noite, perto da meia-noite, eu disse assim: qual a música que a gente vai tocar na virada? Eu disse: toca a Internacional Socialista. Ah, mas eu não tenho. Eu disse: mas eu tenho. Eu peguei uma Internacional Socialista bem prokofieviana e, e passei para ele. Aí ele começou a tocar. Cara, veio uma porção de gente que estava no Réveillon, assustadíssimo. Para, não toca isso não. De repente eles vêm aí. Gente, nós estamos numa democracia, entendeu? Quer dizer, como é que eu vou aceitar censura antes do fato? Quando eles proibirem a Internacional Socialista, está na hora de novo ir para a rua, entendeu? Lutar, ou para a clandestinidade, para o diabo que seja. Mas é não, incrível mas essas como coisas é estão que, nos costumes. como é que a coisa Andar de passa, né? vermelho, põe Pois é. vermelho. Você fala, opa, não põe vermelho não, que alguém pode.
te atacar na rua. Nós estamos vivendo tempos bárbaros, querido. Pois Tempos é, não pode, bárbaros. não pode aceitar de jeito nenhum, né? A censura. E é Não, pior, de forma nenhuma. a autocensura, então, é a pior forma de opressão. Porque aí você se antecipa por medo ao que vão fazer. Que é isso, né? É o Mas vamos lá, ó, comportamento dos jornalistas aí da diante. Ó, gente, antes 2 minutos disso, vou para entrar. anunciar que hoje, amanhã, sempre esqueço, amanhã, 20 horas, Bruna Lombardi vai conversar, dando sequência à nossa série de conversas sobre o intérprete de borboletas, romance do Sérgio Abrancho, falando sobre o amor nos tempos de ódio. Foi uma conversa deliciosa. Assistam lá no YouTube do Sempre um Papo. Uma conversa zen. Zen, uma conversa super zen, foi mesmo. Hoje o tema proposto pelo Sérgio para a gente é uma pergunta, né, Sérgio? Intenções de voto consolidadas na abertura da campanha? Essa que é a pergunta que o Sérgio que fez e que vai conversar sobre a gente com a palavra Sérgio Abrams. Deixa eu começar com uma coisa mais atual, que é um breve comentário sobre a posse do Alexandre de Moraes ontem, né? Aquilo ali foi um evento importantíssimo, porque ele deu continuidade, e que, na verdade, ele institucionalizou a Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em Defesa do Estado Democrático de Direito. Porque, não por acaso, é a Carta das Arcadas, né, do Largo São Francisco, portanto, de uma coalizão ampla, uma frente ampla de juristas de diversas denominações ideológicas, dos liberais até os socialistas, e estava tomando posse como presidente do TSE um saído das arcadas, né, professor do Departamento de Direito, da Faculdade de Direito da USP, lá de São Francisco, e um professor também, outro professor, na vice-presidência, que é o Ricardo Lewandowski, inclusive mais antigo do que o Alexandre de Moraes. E depois a Carmen, né? A terceira é a Carmen. E seria a Carmen. E o Dias Toffoli. Então, tem muitas arcadas ali, né, saídos do. As arcadas produziram muitos ministros do Supremo nessa safra, né, que a gente tem aí. E foi importante porque o discurso do Alexandre de Moraes foi no mesmo tom e na mesma linha da Carta das Arcadas. E isso foi deliberado, sabe-se que foi deliberado, né? Uma outra coisa é a seguinte, quando a gente olha, eu vi, espero que todo mundo tenha visto também a solenidade inteira, e depois eu vi vários vídeos tirados por gente que estava dentro da solenidade. O próprio Matheus Leitão estava lá e escreveu um texto, uma coluna muito boa hoje na Veja Ótima, maravilhosa. Na Veja, recomendo. Vários bastidores, né? Mas o que tinha de importante ali é que você tinha aquela mesa, né, com o Bolsonaro completamente isolado de um lado, e de outro lado, o Lula o tempo todo sendo procurado. Né? E causou até espanto também que, de repente, foi lá o Paulo Guedes e cumprimentou todos eles e ficou conversando com a Dilma. Né? Então foi mas aquilo ali é uma coisa que a gente conhece bem. Né? Quem cobre política, jornalista que cobre política em Brasília, e analista político sabe que a expectativa de poder, a partir de um determinado momento no processo eleitoral, ela é a marca registrada de quem está ganhando, né? E quem está perdendo. Quer dizer, você pega assim, na cidade do interior do Brasil, e eu termino por aqui esse comentário, cidade do interior do Brasil é assim, você sabe quem é o chefe político que está para estar em cima da carniça, está sob a carne seca ali, está com poder pelo tamanho da romaria. Sempre tem dois chefes políticos nas cidades do interior, né? Barbacena, que é a cidade do papai, o DN-PSD, Bias e Andradas. E aí você sabia quem é que estava com prestígio, poder, pelo tamanho da romaria. Né? Tá? Eles ficam sentados ali na varanda das casas e vem o pessoal beijar a mão. Né? Você olha o tamanho da fila que você sabe quem é que está com poder. O beijamão do Lula
mostra que já tem muita gente dizendo, olha, estou aqui com você, viu? E as coisas são muito simbólicas, Não né? terminou? A questão do desembarque, né? Que é o que tava, que é o momento agora, né? Porque a característica dos fisiológicos é o embarque quando está bom, como você falou, né? E o desembarque quando está ruim. Então, esse evento também, é, acho que deu início ao desembarque, né? Ele deu primeiro, ele deu primeiro. O que eu ouvi de bastidores lá da posse no TSE é que muita gente já disse para o Lula o seguinte: no primeiro turno eu vou de Tebet, mas estou com você no segundo turno. E parece que para os mais íntimos o Lula dizia assim: tá, se tiver segundo turno, né? Mas É, é isso. Bom, acho que a vamos gente lá. pode começar por aí, então, né? Por aí, Porque né? eu acho que vai ter segundo turno, né? Afinal de contas, houve segundo turno até com Alckmin. Pois é, mas as circunstâncias são muito diferentes. Né? Quer dizer, o que eu acho que a gente precisa de ter muita atenção nessa eleição é que a gente está diante de uma eleição inédita, porque nós estamos diante de uma eleição que se confrontam um presidente em exercício e um ex-presidente. Então, tem os dois julgamentos básicos, as duas pensamentos básicos que levam a informar o voto são, de um lado, o julgamento do desempenho desses presidentes e, de outro, a memória. Né? Quer dizer, qual é a memória que ressoa quando a pessoa vê a foto do Bolsonaro, quando a pessoa vê a foto do Lula. Está ficando claro pelas pesquisas que quando as pessoas olham para o Bolsonaro, estão olhando para a pandemia. E quando olham para o Lula, estão olhando para o Bolsa Família. E isso faz uma enorme diferença entre os dois. Por outro lado, toda eleição de presidente, toda reeleição de presidente tem um componente de plebiscitário, né? Quer dizer, de referendo. É uma avaliação se deseja que o presidente continue ou não. E, normalmente, esse é um julgamento que favorece o presidente, porque quem está disputando com ele é alguém que não foi, é alguém que é um incerto. Eu não sei se essa pessoa que está disputando com o presidente vai ser um bom presidente. Né? Quer dizer, eu não sei se o Alckmin vai ser um bom presidente no lugar do Lula. Eu não sei se o Aécio vai ser um bom presidente no lugar da Dilma. Né? Então, essa dúvida, porque nenhum dos dois foi presidente. Agora não. Agora, a pessoa, mesmo que não tenha vivido os anos Lula, seja muito jovem, pergunta para o pai. Né? Quer dizer, pergunta para o tio, pergunta para o professor, pergunta para. Como é que era o Lula presidente? Era melhor ou pior que o Bolsonaro? Então, essa característica torna essa diferença muito, 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 muito forte, muito importante para a gente poder interpretar pesquisas e tendências. Porque não é comparável. Você não pode comparar, por exemplo, ter tido segundo turno com o querido Leonardo. Querido, Você não desculpa pode, a gente aqui. Mandou um beijo pra gente, o Leonardo. Obrigado por você também, Leonardo. você não pode comparar o ter tido segundo turno contra o Alckmin com ter segundo turno contra o Entendi. Bolsonaro. Né? Mas, ô Então, Sérgio, o advento da haverá reeleição não razões é, diferentes. Não, é uma haverá loucura? razões diferentes. Quantos presidentes perderam a reeleição na história? Nenhum. Mas também nenhum presidente se entrou na disputa pela reeleição atrás nas pesquisas e com popularidade tão negativa quanto o Bolsonaro. Entendi. Todos eles entraram em situação favorável. Todos eles entraram como favoritos. O Bolsonaro não está entrando como favorito. Bom, então, quer dizer, quando você faz isso, você pensa assim, o que a gente tem que olhar é o seguinte: tem determinados requisitos de elegibilidade que o Lula está cumprindo e o Bolsonaro não está cumprindo. Isso Quais? dá uma certa. Um é favorito, o outro não é. O Lula, na, na espontânea, ele vem na frente desde o começo, o que é uma coisa espantosa, porque quem está no governo é o Bolsonaro. Quer dizer, né, se você pensa, quem que você vai votar para presidente? Você fala a palavra presidente, a primeira pessoa que vem à sua frente é o Bolsonaro, porque ele é o presidente.
né? Não obstante, desde o começo, o nome que vem à cabeça é Lula. Então, tem essa coisa. O voto, a intenção de voto está muito cristalizada, nunca foi assim nas outras eleições. Essa cristalização precoce das pesquisas. Não é do voto, mas é das pesquisas. As intenções de voto estão cristalizadas a tal ponto que em todas as pesquisas você vê que há uma distância, ela varia, mas ela de pesquisa para pesquisa, mas a distância entre o espontâneo e o estimulado é muito pequena. Né? O Lula... Mesmo nessa última que registrou, segundo dizem, um aumento por causa da Bolsa Família? Não teve aumento nenhum. O que aconteceu foi o seguinte, nessa última do IPEC, que é a primeira do IPEC que eles publicam, o Lula saiu com 41 na espontânea e 44 na estimulada. Quer dizer, ele subiu 3 pontos, margem de erro. Tá certo? Que significa que é igual a espontânea com a estimulada. Bolsonaro, 30 e 32. Mesma coisa, margem de erro. Ou seja, a pesquisa espontânea está igual à pesquisa estimulada para esses dois, que espantou. Nunca foi assim. Ao contrário, quer dizer, significa o seguinte, tem 16% apenas de indecisos, quer dizer, só 16% da amostra diz que não sabem quem que vai votar ainda. Que é baixíssimo o índice nesse campo, nesse tempo de eleição. Outras eleições era muito mais alto. Nossa, eu acompanhei as pesquisas em todas as eleições. Você começava na espontânea com indecisão na casa dos 50%. E aí vinha comendo, né? À medida que ia fazendo a cabeça dos eleitores. Em geral, você entrava na propaganda eleitoral gratuita com um 30, né? de 30% de indecisos na média. Não, essa aqui você vai entrar com 15% de indecisos. É muito pouco. Né? E 15% de indecisos, só para vocês terem uma ideia, é mais ou menos o percentual de branco e nulo que sai na urna eletrônica. A média de brancos e nulos na urna eletrônica é 10, 15. Quer dizer, então você tem hoje de indecisos mais ou menos a mesma quantidade de gente que não vai votar de qualquer forma. Então, se isso for verdade... Então, assim, na verdade, nós temos 6% aí de gente que ainda falta se decidir. É muito pouco. Muito pouco. Porque esses 6% se dispersam. Eles não têm uma linha, uma tendência nítida. E uma parte deles tendem a ir com as outras, né? Quer dizer, tendem a Maria vai com as outras mesmo. Né? Vai no ponteiro. Olha, isso aí significa o seguinte, que, na verdade, essa cristalização das intenções de voto, há 46 dias da eleição, é um indício muito forte de que o voto pode estar consolidado. Né? De que aquilo que as pessoas respondem quando perguntadas, você vai mudar seu voto? E 80% dizem não para o Lula e para o Bolsonaro, 60% dizem não para Simone Tebet, Ciro, quer dizer, tem uma diferença importante aí, quer dizer, ainda há dúvida na terceira via, mas nos dois da frente não tem dúvida. Isso aí pode ser verdade, pode ser que de fato esse voto esteja consolidado. Então, se for assim, dado que 10% não vão voltar, significa que o Lula com 44%, ele está beirando a vitória no primeiro turno ainda. Ele está beirando, porque na verdade 45% é a metade dos votos válidos, tá certo? Tanto que quando você faz o cálculo por voto válido, ele vai para 50 e tantos, que é demais, porque aí você também está tirando votos que vão ocorrer, que serão válidos. Mas se você tirar só o nulo e branco, que dá na média 10%, você tira 10 pontos, 90%, 45% é a metade, que significa que é aí que se elege no primeiro turno. Né? Muito bem. Outros indícios importantes são o seguinte, quando a gente olha quem ganha o auxílio e quem não ganha, quem ganha o auxílio está aumentando a preferência pelo Lula. E eu diria que tem duas razões possíveis. Eu já vi alguns resultados de pesquisa qualitativa falando sobre isso, e tem uma especulação minha aqui, uma conjectura, que é a seguinte. Uma é o sujeito olha e diz a seguinte, está me dando porque o Lula que me deu. Se o Lula não tivesse criado o Bolsa Família, o Bolsonaro não tinha nem pensado nisso. Ele está dando porque o Lula deu. E aumentou porque está com medo do Lula ganhar a eleição. Então, essa é uma possibilidade. A outra possibilidade
é de que, como a inflação dos pobres é muito mais alta do que e não está em deflação, Era né? Quer isso que eu ia dizer, dizer. o gás de cozinha subiu, o leite subiu, tá mais caro o litro de leite do que o litro de gasolina. Pô. Né? Quer dizer, não é uma inversão assim no país, uma coisa louca. Né? Eu conheço bem a dinâmica do leite. A dinâmica do leite é o seguinte: quando começou a subir o preço da carne e o preço do leite continuou estável, eu Hum. sabia que ia acontecer. Porque onde a gente tem a Por quê? reserva, aí em Santos Dumont, onde a gente tem a reserva, que foi uma É. bacia leiteira importante, Zona hoje da não é, mata, né? mas fazia 350 mil litros de leite por dia já. Hoje faz 35 mil, quando está bem. É decadente. Mas você vê lá o comportamento exatamente do pequeno produtor, que alimenta uma parte da. Porque a Itambé, essas grandes aí, elas, na verdade, Essas cooperativas, né? elas compram dos pequenos produtores. Né? Elas compram dos pequenos produtores. Então, o que acontece? Quando o preço do leite está estável e o preço da carne sobe muito, e a carne subiu muito, mas muito, vocês não têm ideia do que se ganha por arroba de boi, o que se tem ganho por arroba de boi nesse período aí. O cara pega e mata a vaca. Ele põe a vaca no açougue. E aí, como ele tinha uma vaca razoavelmente boa, porque com a compra das grandes, ele tinha um pouco de dinheiro para melhorar, e ele pegava o descarte dos grandes. Então, a genética do grande produtor descartada para o pequeno e médio produtor é uma genética infinitamente melhor do que o boi pé duro, né? Aquele vira-lata. Então, ele tinha uma vaca razoavelmente produtiva, a vaca dele era capaz de, sei lá, fazer 10, 12 litros por dia, uma bela vaca do ponto de vista do pequeno produtor. Uma vaca vagabunda dá 5, 3 litros por dia. Aí o cara vende essa vaca boa, boa no sentido dele, para o açougue, para carne, para ganhar dinheiro, e aí ele vai voltar a produzir com uma vira-lata. E aí a produção dele vai cair, vai ficar baixa durante muito tempo, até ele ter dinheiro, o preço do leite subir para ele ter dinheiro para comprar descarte. Nesse momento, o pequeno não está se beneficiando disso. Quer dizer, então essa diferença está fazendo o efeito de abafar o impacto da trapaça eleitoreira do Bolsonaro com o auxílio emergencial, com esse Auxílio Brasil, que não está se revertendo em favor dele. Pode reverter? Pode, mas nós temos agora 45 dias pela frente. Nesses 45 dias, eles vão receber mais uma tranche só, e a inflação vai continuar alta nos alimentos. Ela não vai cair, pode até ser que caia um pouco, mas ela não cai o suficiente para produzir conforto. Então, com a produção com o desconforto econômico, esse pessoal que ganha auxílio continua irritado com o Bolsonaro, entendeu? Quer dizer, vai votar no Lula. Então, essa é uma questão. Agora, quem não ganha o auxílio está aumentando o percentual dos que votam em Bolsonaro. Por quê? Porque aí é o preço da gasolina. É a baixa classe média, a classe média, que está se beneficiando com a gasolina mais barata do que o leite. Né? Quer dizer, então, o cara tem dinheiro para comprar o leite e está satisfeito porque o preço da gasolina está reduzindo o aperto no orçamento dele. Então, é uma eleição que ainda tem o que andar, mas o Bolsonaro está numa situação ruim. A desaprovação da maneira do Bolsonaro governar é 57% no IPEC. 57% desaprovam o Bolsonaro. Dado que metade dos que desaprovam o Bolsonaro considera o governo dele regular, isso significa que o regular desse pessoal é um regular negativo. Isso leva a avaliação negativa do Bolsonaro para um ponto de inelegibilidade também. Entendeu? Quer dizer, Faz então, uma é pergunta, Sérgio. isso. Sim. Uma pergunta aqui um pouco fora disso, mas dentro disso. Hoje a Folha deu uma matéria grande dizendo que pela primeira vez na história os pretos e pretas candidatos passaram
o número de brancos. Claro, considerando pretos e pardos, né? Passaram o número de brancos. Como é que você vê isso? Olha, isso aí, mas ainda é muito pouco, né? Porque, na verdade, quer dizer, isso aconteceu em alguns partidos, que são partidos mais ligados mesmo ao movimento negro. Por exemplo, Rede, né? Rede aumentou o número de, né, o PCdoB, PSOL, mas nos outros eles estão tentando cumprir cota, né? E cumprem cota não dando muito espaço para esse pessoal, né? Não dando muito espaço para esse pessoal. Então, Agora, não é também a questão da famosa, famigerada Ibis, porque até um certo general aí disse que era índio, depois virou não, branco, né? Depois mas virou isso não tem, pardo. isso não tem impacto no voto presidencial, né? Entendi. Isso aí pode fazer algum efeito importante na disputa para a Câmara dos Deputados. E eu espero que faça, porque a gente precisa do impacto. Quer dizer, a gente precisa de mexer na representação da Câmara, e, sobretudo, a gente precisa que a Câmara tenha menos partidos e mais homogêneos, para formar coalizões que deem governabilidade a quem foi eleito, tá certo? Quer dizer, isso é Sérgio, uma fundamental. pergunta aí visando uma certa temeridade. O senhor prefere. Abstenções, Ah, abstenções. tá bom. Abstenções eu acho que não devem aumentar, não, porque houve um movimento de alistamento eleitoral dos jovens muito forte, e essa é uma eleição que está beneficiando, tá mobilizando muito a população, né? Quer dizer, essa não é uma eleição trivial. Todo mundo sabe disso. Então, não vai haver abstenção significativa. Eu acho que vai ter inclusive, pelo que eu sei, abriu agora, né, o prazo de pedido de autorização para votar em trânsito, e parece que vai ser recorde a quantidade de gente que vai pedir autorização para votar em trânsito e não vai Minha pedir. mãe, dona Meire, que faz 90 anos, dia 16, diz que quer votar de qualquer jeito. Quer que eu leve Exatamente. ela. Tá lá quietinha em casa, mas vai votar. A cláusula de barreira, é, ela prejudica os partidos menores do Centrão, com certeza. Respondendo uma pergunta aqui do Alexandre. Ela, na verdade, hoje é mais do que a cláusula de barreira, porque você teve também a proibição de coligações proporcionais. Então, quer dizer, o fato de não poder pegar carona em partido grande está fazendo com que os partidos pequenos tenham que se virar por conta própria, e a cláusula de barreira aumentou. Então, os partidos pequenos estão todos eles com muita dificuldade. Todos eles entraram entraram numa tendência de numa estratégia certa, que é aumentar, botar candidato competitivo. A Rede, por exemplo, ao botar a Marina em São Paulo, a Marina vai levar uma bancada grande da Rede para Brasília, porque ela vai ser tão bem votada ou mais ou melhor votada que que o Boulos e que o perdão aí Boulos, que o Boulos o Eduardo Bolsonaro, né? E as pesquisas dela estão excelentes. Então, aí com isso ela vai fazer uma cauda, e essa cauda dela, essa sobra dela, vai eleger uma opção de gente da Rede. Então a Rede deve aumentar a bancada dela de São Paulo. Como ela fez isso em vários outros estados, botou puxador de voto, é possível que a Rede dessa vez aumente a bancada dela e consiga entrar. Ela também está associada numa federação, o que ajuda. Mas de fato, quer dizer, a minha expectativa é de que haja uma redução do número de partidos com representação na Câmara por causa dessas mudanças de regra, que são difíceis de estimar o efeito, né? Mas olhando para como é que os partidos se beneficiavam da sobra eleitoral dos partidos grandes, os pequenos se beneficiavam dos grandes, não tendo esse benefício mais, eu acho que os grandes não vão mais ceder vaga, portanto os grandes vão ficar maiores, e acho que os que conseguirem ultrapassar a barreira vão conseguir ultrapassar com bancadas mais robustas também. Sérgio, uma coisa que a gente falou muito aqui durante nossas conversas é a questão do fundão eleitoral. Como ficou Uhum. isso? O fundão é uma grana preta, o TSE conseguiu fazer uma certa contenção de danos ali com a coisa do tamanho do fundão. Isso significa, por exemplo, que os programas na televisão vão ser muito bem produzidos, porque vai gastar muito dinheiro. E assim, quer dizer,
Ninguém sabe muito bem qual é o efeito real desse dinheiro de campanha na eleição. 2 milhões de reais para um deputado, por exemplo, em muitos estados brasileiros é grana demais. Isso aí ele vai acabar distribuindo dinheiro para amigo e não vai ter muito efeito eleitoral, sabe? Até porque, quer dizer, hoje você na verdade, você troca toda essa porcariada, que você gráfica, essas porcariadas todas que a gente gastava em eleição no passado, por anúncio no Facebook, poxa. Tá certo? Quer dizer, a Alexandria Ocasio-Cortez ensinou os democratas lá na eleição, sobretudo da Geórgia, e a eleição dela, que consegue se reeleger por um distrito de Nova York contra muita gente, né? Hoje ela é uma celebridade, mas ela não era no começo. Ela era uma garçonete. E o que ela dizia é o seguinte, cara, os caras estão gastando milhares de dólares aí sem efeito. Com 200 mil dólares no Facebook, você consegue se eleger. 200 mil dólares no Facebook. Era o custo nos Estados Unidos. Né? Quer dizer, ou seja, você precisa pegar 500 mil reais desses 2 milhões que estão dando para deputado, que tem partido dando para deputado aí, pega 500, 300, põe no Facebook, faz muito mais efeito do que qualquer outra coisa. Entendeu? Então, eu acho que vai ter uma mudança aí de estratégia, e quem conseguir fazer estratégia digital provavelmente vai se dar melhor. Né, você vê que as críticas que o Janones tem feito eu ia falar do Janones. As críticas que ele tem feito ao Lula, a campanha do Lula, né, são exatamente de uma pessoa digital. Né? Diz, olha, não é por aí, vai por aqui, vai por lá. E aí provavelmente vai, entendeu? Quer dizer, então vai ser uma campanha que vai ser mais bem disputada na rede, com a vantagem de que vai ter mais filtro. Agora mesmo o Facebook reconheceu que ele não estava conseguindo implementar a regra dele contra fake news e mudou a maneira de olhar. Provavelmente vai botar um algoritmo mais filtrante, né? Então, Ei, Sérgio. É isso. Tá bom, já estamos caminhando para o final. Queria pedir para você encerrar, convidando, inclusive, para a Bruna Lombardi hoje de novo, né? Exatamente. Bruna Lombardi. Você tem algum livro hoje? Eu tenho. Se eu achar ele aqui. Eu não vou achar, então não vou indicar. Porque está em outro lugar. Mas na Fechou. Então eu indico o Intérprete de Borboleta, aqui para amanhã, Bruna Lombardi, e o projeto nosso continua. Ainda teremos Miriam Leitão, Flávio Oliveira, quem mais sabe? Enfim, uma sequência de gente, sempre sendo veiculado. Maria Homem foi maravilhoso, veiculado no YouTube do Sempre um Papo, toda quinta-feira, às 20 horas. Tá bom? E você não fica olhando a gente aí, não. Pode comprar o livro do Sérgio, que é muito bom. Tchau, até quarta. Até quarta-feira que vem. Um abraço. Obrigado.